Olá, amados! Estamos de volta com mais um vídeo da série Edificando para você compartilhar, ou para você ouvir, e compartilhar na sua célula. Eu queria compartilhar algo com vocês hoje que está ligado à questão de nós negarmos a nós mesmos. Para isso eu gostaria de ler um texto que está em Lucas, no capítulo 9, no verso 23 e 24. Diz assim a palavra: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Nós vemos aqui algo interessante no meio da caminhada de Jesus. Ele fala isso para os seus discípulos e para toda a multidão que estava seguindo. Ele coloca um crivo para o seguir. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Isso nos faz refletir sobre seguir a Jesus. E eu gostaria de fazer uma pergunta para a gente refletir um pouco a respeito disso. Por que nós seguimos Jesus? Qual foi o motivo ou a circunstância que nos levou a seguir Jesus? E pensando a respeito disso, a gente pode chegar a uma conclusão de que nós buscamos o Senhor e seguimos o Senhor por conta de necessidades. Talvez nós procuramos Deus na nossa vida no momento onde nós estávamos passando por alguma crise, algum problema muito grave, alguma necessidade que nos levou a buscar socorro. Esse socorro só poderia ser encontrado em Deus. Talvez a necessidade não fosse tão pontual como essa, mas uma necessidade existencial, no sentido de um determinado momento da nossa vida nós começarmos a pensar, refletir a respeito de algo maior, de algo espiritual, da existência de Deus e do plano desse Deus para a nossa vida. Muitas vezes a gente pensa em relação a essas questões, mas a gente não consegue entender exatamente como reagir perante essa grande questão que nós, mais cedo ou mais tarde, acabamos elaborando na nossa mente. Mas certamente quando nós temos contato com o Evangelho, essas questões são respondidas, Essas lacunas são preenchidas por conta da palavra de Deus que traz a revelação do propósito de Deus para nossas vidas. Bom, de certa forma, a gente pode chegar à conclusão de que o que nos leva a seguir Jesus ou a buscar a presença de Deus de alguma maneira são as necessidades. As necessidades, elas se dão em nós como uma realidade e nós temos então que buscar esse socorro e buscamos em Deus. Encontrando esse socorro presente, nós então estaremos ligados a esse Deus com uma revelação de que Ele realmente é poderoso e de que realmente Ele quer cuidar de nós e quer estabelecer um relacionamento conosco. Isso é maravilhoso. Porém, essa natureza de relação em buscar a Deus por necessidade, embora a gente não consiga fugir disso no primeiro momento, não pode determinar a natureza constante do nosso relacionamento com Deus. Ou seja, eu não posso pautar o meu relacionamento com Deus apenas pelas necessidades que eu enfrento ao longo da minha vida. E por que não deve ser assim? Porque nós, seres humanos, nós somos insaciáveis. Nós podemos buscar socorro para uma dificuldade ou podemos buscar atingir nossos projetos e sonhos e podemos colocar Deus como alguém que pode nos ajudar nesse processo. Mas normalmente, quando nós alcançamos um determinado nível em relação aos nossos anseios, quando a gente chega nesse momento, nós vamos querer mais e querer mais e querer mais. Uma pessoa que sonha em ter um carro, ela compra um carro, depois ela quer comprar um carro melhor e quer comprar um carro melhor. Uma pessoa que compra uma casa, ela vai querer uma casa melhor, ela vai querer morar num bairro melhor. Nós, seres humanos, nós somos assim. Agora, se essa nossa expectativa pautar a nossa relação com Deus, nós estaremos colocando Deus como alguém que estará apenas para suprir essas necessidades constantemente na nossa vida. E a pergunta é: Deus vai satisfazer todas as nossas necessidades? Deus, ele vai satisfazer todas as nossas expectativas? Não, não vai. Não, porque nem a Bíblia ela nos garante isso. A Bíblia não promete isso para nós. Até, contrariamente a isso, o próprio Jesus um dia disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo.
Então, essas aflições que nós estamos colocando aqui, essas tribulações, nós temos que enfrentá-las. E o Senhor nos advertiu em relação a elas. Se nós pudéssemos, nós não enfrentaríamos nenhuma delas. Eu posso te garantir porque nós não gostamos disso, não gostamos de problemas. Mas às vezes os problemas acontecem. Então, quando nós pautamos a nossa relação com Deus mediante as nossas necessidades, aos nossos anseios e expectativas, quando as aflições aparecem, quando os problemas acontecem, é nesse momento que as nossas expectativas são duramente confrontadas. E se eu estabeleci como regra tratar Deus como aquele que está constantemente preparado para satisfazer os meus anseios e me salvar de todo tipo de problema, se isso não acontece, eu vou enfrentar um problema sério na minha vida. Por isso que muitas pessoas se decepcionam com Deus. Pode ser que abertamente ela não fale isso, mas ela tem algumas questões que entram no seu coração, como abandono, rejeição, como sentimento de que Deus não a ama, que ama outros e não ama ela. Porque é normalmente a decepção que vai determinar o nível de sentimento que a pessoa vai ter em relação ao próprio Deus. Por quê? Porque ela estabeleceu o relacionamento, a vida espiritual dela, o relacionamento dela com Deus, ela pautou como centro, como pilar, ela própria. E se ela é o centro, certamente, quando isso for abalado, e nós somos facilmente abalados ou abaláveis, esse abalo vai causar todo tipo de desequilíbrio na nossa vida. Isso acontecerá em nível emocional, sentimental, espiritual. E é ali que nós teremos grandes questões difíceis de se responder, porque não haverá resposta para algumas questões que nós vamos enfrentar na nossa vida. Não por enquanto. Por quê? Porque Deus nos chama para um relacionamento com Ele, tendo-o como o centro, tendo como o Senhor da nossa vida, tendo como aquele que governa a nossa vida. E Jesus, quando Ele fala em relação a andar, seguindo os teus passos, segui-lo, a primeira coisa é negar a si mesmo. Ou seja, nós temos que sair do centro e temos que permitir que o Senhor seja o centro. Se Ele é o centro, Ele vai estabelecer os caminhos, Ele vai determinar até mesmo as circunstâncias quais eu vou enfrentar ao longo da minha vida. Ele pode permitir, inclusive, que eu e você passemos por algumas dificuldades. Isso não vai acontecer somente para que nós soframos, não, mas para que haja um aperfeiçoamento constante, para que nós possamos dobrar a nossa carne em relação ao propósito de Deus. São provações que vão nos provar de fato aquilo que cremos, aquilo que nós carregamos e nutrimos em relação à decisão de seguir a Jesus. Então, nesse contexto, é necessário negar a si mesmo. Há uma tentação muito grande de nós estarmos no centro. Há uma tentação muito grande de nós termos o controle da nossa vida. Muitas vezes nós queremos que o Senhor controle, mas ao mesmo tempo a gente fica tentando puxar da mão do Senhor esse controle. Mas a fala de Jesus é muito contundente. Ele diz, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Então nós temos que olhar para a nossa vida e para esse controle que nós temos, que é um controle muito falso, porque a vida é muito frágil. Por mais planos, habilidades, conhecimento que a gente possa ter, isso tudo pode acabar num instante, num evento, num problema que surgir ao longo da nossa vida. Então, o melhor é ter a nossa vida nas mãos do Senhor e Ele controlar. E para que isso aconteça, nós temos que negar a nós mesmos. Ele não disse só isso, Ele disse, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz. A cruz representa o lugar de morte, de entrega. E para que nós possamos seguir a Jesus e ter o padrão de Jesus, a cruz é um modelo de negação. Jesus, por exemplo, justamente próximo desse momento que ele falou, negue-se a si mesmo, um pouco antes, ele tinha falado com seus discípulos e ele disse, é necessário que o Filho do Homem morra, seja entregue e se sacrifique. Quando Pedro tentou censurá-lo, não, Senhor, isso não pode acontecer com você, nós estamos aqui, a gente não vai deixar isso acontecer. Jesus falou assim, não, você não está pensando segundo Deus, você está pensando segundo os homens. Jesus, ele tinha uma clareza em relação ao seu destino, que era seguir a direção de Deus, que era cumprir com o seu ministério. E o seu ministério certamente terminaria
num sacrifício, numa entrega a Deus por meio da morte na cruz. Certamente, essa cruz, ela também está proposta a mim e a você, no sentido de nós nos entregarmos e decidirmos. Jesus, ele não estava morrendo no momento que ele estava pregado na cruz. Certamente ele morreu antes, porque ele decidiu antes. Ele negou a si mesmo antes e ele decidiu obedecer a Deus. Quando ele censura Pedro tentando livrá-lo dessa morte, ele estava dizendo isso. Quando ele estava orando no Getsêmani, na véspera da sua morte, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, ele já estava na cruz, ele estava decidido, ele estava destinado a cumprir e obedecer à vontade de Deus. Então, a cruz é o destino de obediência e de negação. Então, se nós temos planos e projetos, eu não estou dizendo para você que nós devemos abandoná-los, que a gente não tem que fazer nada na nossa vida, temos que negar tudo e viver uma vida diferente, afastada de tudo. Não é isso. Nós podemos ter planos, devemos ter planos, projetos, sonhos, mas a questão fundamental é colocar o Senhor à frente de tudo isso, colocar a vontade de Deus à frente de tudo isso. E certamente, muitos projetos e sonhos que você tem na sua vida, certamente nasceram no coração de Deus, mas é importante que você permita que Deus controle esses sonhos e projetos para que você possa alcançá-lo no momento e da maneira correta, como Deus preparou para você experimentar isso. Dessa maneira, o negar a si mesmo não fala de nós simplesmente abandonarmos a nossa vida por completo, mas diz para nós conciliarmos a nossa vida à vontade de Deus, a vivermos o padrão de Deus, a estarmos de acordo com o nosso chamado, de acordo com o plano de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. É isso que Deus tem para a tua vida. E quando nós confiamos nisso, negando a nós mesmos, por mais que os nossos planos sejam bons, quando nós aprendemos a negar o controle disso tudo e entregarmos à mão do Senhor, Ele vai conduzir e Ele vai fazer o melhor para você. Pode ser que algumas coisas que você sonha, você alcance. Pode ser que coisas muito melhores surjam na tua vida por conta da vontade de Deus. Mas é importante que você permaneça olhando para Ele, confiando nele, entregando o seu caminho a Ele. O ponto de partida para tudo isso é negarmos a nós mesmos. A continuação desse processo é a cada dia tomarmos a cruz e entregarmos a nossa vida nas mãos do nosso Deus. Que seja assim na sua vida, compartilhe isso na sua célula, vai ser bênção para você e para os seus irmãos conhecer um pouco mais dessa verdade ou dessas verdades e fundamentar a sua vida naquilo que é plano de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima.